Boa tarde. Vamos dar início à cerimónia de entrega do Prémio Camões. Vai usar a palavra o Presidente do Júri do Prémio Camões, Manuel Frias Martins. Boa tarde. Excelentíssimo Sr. Presidente da República Portuguesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da República Federativa do Brasil, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, Excelentíssimas altas entidades de ambos os países, Excelentíssimo Sr. Comendador Francisco Buarque de Holanda, minhas senhoras e meus senhores. A expressão criativa de Chico Buarque desdobra-se nas diversas formas artísticas, confiantes, acima de tudo, na palavra literária. Desde a poesia ao teatro, do romance ao libreto, tendo na música o elo de união mais fiel e permanente. Seja quando escreve histórias para adultos, seja quando as escreve para crianças, o universo criativo de Chico Buarque tem sempre no seu interior uma espécie de reserva de energia para, por um lado, recordar mágoas e equívocos das relações humanas e, por outro lado, contrariar a violência, a injustiça e o medo. Neste domínio, aliás, a lição da menina com medo, que se encontra no livro infantil de 1970, intitulado Chapeuzinho Amarelo, dá-nos um bom vislumbre da anterioridade ética e do alcance humanista da arte do autor-compósito que veio a marcar a cultura de língua portuguesa do último meio século. A cidade de Rio de Janeiro é invariavelmente um lugar urbano em cujos labirintos imaginários circulam heróis e vilões, e onde o próprio escritor se perde e se encontra nas suas experiências de vida. Como diz Duarte, o personagem escritor do romance mais recente, publicado já depois da atribuição do prémio, intitulado Essa Gente, e cito: assim como venero a mulher incauta que me deu à luz, estarei condenado a amar e cantar a cidade onde nasci. Chico Buarque escreve e dá voz ao que escreve, erguendo as suas peças musicais para um universo literário de representações da vida que é comum a todos nós. Os poemas que constam das suas canções são abraços que unem continentes onde se escuta a língua portuguesa em toda a sua riqueza e variedade. Por tudo isto, talvez a atribuição do Prémio Camões peque por tardia, mas certamente não peca por imerecida. Foi esse o entendimento unânime do júri do Prémio Camões 2019, integrado por representantes do Brasil, através de António Cícero Correia Lima e António Carlos Orreveld, de Angola, com Ana Paula Tavares, de Moçambique, com Nathaniel Ngomano, e de Portugal, com Claro Roland e Manuel Frias Martins. Que a nossa decisão sirva para reforçar a união entre todas as nações que se entendem em português, as quais encontraram há muito, na poesia e na música de Chico Buarque, um indelével sinal de convivência histórica. Em nome de muitos da nossa geração que o leram ou escutaram, e de outros tantos da geração dos nossos filhos, com quem entoámos poemas como a Banda ou Construção, e muito provavelmente da geração dos netos que nos quiserem escutar com atenção, obrigado, Chico Buarque, por toda a arte e beleza que nos trouxe ao longo de 6 décadas de uma vida artística ricamente inscrita na nossa língua comum. Disse.
vai usar da palavra Sua Excelência o Presidente da República. Senhor Presidente Lula da Silva, ilustre amigo de Portugal e dos portugueses, Senhora Primeira-Dama Chico Buarque de Holanda, o celebrado de hoje, como de há 4 anos, como de sempre. Senhor Primeiro-Ministro, Senhora Ministra da Cultura do Brasil, Senhor Ministro da Cultura de Portugal, Senhor Presidente do Júri, Excelências. Neste dia que há 49 anos foi o último da ditadura, mas que é mais um assinalável no encontro entre Brasil e Portugal em democracia, e até o do aniversário do primeiro presidente brasileiro e escritor felizmente vivo da atual democracia brasileira, José Sarney, neste Palácio de Queluz, que nos evoca o filho que rompeu com o pai para abraçar uma nova pátria, filho que nasceu e morreu no mesmo quarto, com 35 anos, várias travessias do oceano, 2 coroas, uma imperial, outra real e 2 pátrias irmãs de primeiro. Que tempo e que lugar para reviver e refazer a história. Excelências, queridas e queridos amigos, ao escritor que deu o nome a este prémio, uma expressão comum atribui, como se fosse coisa sua, a nossa língua. Diz-se, é a língua de Camões. E ainda que o poeta falasse e escrevesse uma forma específica de português, o português europeu quinhentista, sem dúvida que levou muitíssimo longe as possibilidades expressivas da língua. Jorge de Sena, com certa malícia, imaginou Camões, dirigindo-se aos seus contemporâneos e aos nossos, arrogando-se à autoria de todos os poemas bons, mas de atribuição incerta, apelidados do tempo de Camões, como se o seu gênio compreendesse e anexasse o talento de todos os outros. Ainda se diz a língua de Camões, ou trata-se de uma fórmula gasta, duvidosa, de outros tempos? Julgo que não há razão para nos envergonharmos, embora os portugueses saibam que o português de Portugal é igualmente o de Dom Dinis, Fernão Lopes, Gil Vicente, Vieira, Garrett, Camilo, Essa, Brandão, Aquilino, Lobo Antunes, Saramago ou Agostina. E o dos vencedores do Prémio Camões, aqui presentes, Manuel Alegre e Miyakoto. E a que português ou lusófono faria impressão usar como equivalente de a língua de Camões o termo a língua de Chico Buarque? Tendo em conta a altura, a emoção, a ductilidade, a imaginação a que ele levou o português cantado por si e por tantos. Quando Bob Dylan ganhou o Nobel da Literatura, os jornalistas foram pedir uma reação a Leonard Cohen, outro potencial galardoado. Cohen respondeu: foi como darem uma medalha ao Everest por ser a montanha mais alta. É claro que o Everest não precisa de medalhas, porque é maior do que qualquer montanha e do que qualquer medalha. Não seria, aliás, logisticamente fácil condecorar uma montanha. Era então má ideia dar um Nobel ao Everest? Não,
porque o Everest bem o merecia. Mas é como se não fosse preciso darmos-nos a esse trabalho. Como se o Everest, ou seja, Dylan, fizesse da medalha, ou seja, o Nobel, uma redundância. Se muitos de nós, diria mesmo todos nós, consideramos o cancioneiro de Chico Buarque parte integrante do nosso património comum e num patamar em que muito poucos se lhe comparam, seja em engenho, eufonia ou empatia, haveríamos de sentir alguma redundância ou alguma dissonância com este prémio Camões? Não vejo porquê. Se até o Everest de Dylan teve os seus detratores, sabemos que aqueles que em diversas instâncias não gostaram do Camões, atribuído a Chico, se dispensaram do absurdo de alegar deméritos estéticos, contestando, em vez disso, as ideias e as opiniões do cidadão Francisco Buarque de Holanda, que a elas tem inteiramente direito e que por elas deu a cara, tanto em liberdade como em ditadura. Claro que há uma diferença entre o Everest Dylan e o Everest Chico. A obra de Bob Dylan é quase exclusivamente constituída por canções, enquanto Chico Buarque, de Apesar de Você, Construção, Genio Zeppelin, ou o que será, é também o Chico de Estorvo e dos livros subsequentes. Sobre Estorvo, escreveu José Cardoso Pires que se trata de uma peregrinação alucinada em demanda das raízes perdidas, através de um percurso existencial povoado de assombro e de solidão. E sobre Budapeste, disse José Saramago que cruzava um abismo sobre um arame e chegava ao outro lado. Isto sem esquecer as peças de teatro, os sofridos Benjamin e Leite Derramado, o autobiográfico Irmão Alemão e tão variados e agudos contos Anos de Chumbo. Saudando a decisão do júri do Prémio Camões e as razões da sua decisão, suspeito que por uma vez ninguém precisaria da fundamentação dessa decisão. De tal forma ela se impõe como evidência, acima de tudo poética, mas também romanesca. Dir-se-á que 4 anos é uma longa espera para concretizar uma evidência. Não importa chorar por leite derramado. O prémio respeita a 2019. É entregue pessoalmente em 2023. Mas ninguém cuidará de saber a que ano diz respeito. Diz respeito a todos os anos. Chico esperou 4 anos para o receber em mãos. E nós esperamos 4 anos para lhe o entregar em mãos. Como os admiradores esperam aqueles que admiram. Como os amigos esperam uns pelos outros. Em 1976, quando Augusto Boal e outros exilados brasileiros em Lisboa ouviram uma carta cantada enviada por Chico Buarque, a canção dizia, e eu vou tentar dizer em português brasileiro: meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. De Chico Buarque recebemos regulares notícias, desde meados dos anos 60. Primeiro notícias gravadas, mais tarde também em livro. E agora que nos faz uma visita, quero dizer-lhe em português de Portugal: meu caro amigo, me perdoe, por favor, essa demora.
muitos parabéns e muito obrigado de sempre e para sempre. Vai usar da palavra Sua Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo senhor presidente Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República de Portugal, excelentíssimo senhor Antônio Costa, primeiro-ministro da República de Portugal, minha querida companheira Janja, companheiro Chico Buarque de Holanda e sua querida companheira Carol Proner, Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura da República Portuguesa, Margarete Menezes, ministra da Cultura do Brasil, em nome de quem cumprimento a delegação brasileira que está aqui representada por muitos portugueses brasileiros. Companheiro Manuel Frias Martins, presidente do júri do Prêmio Camões, amigos e amigas. O convite para participar aqui em Portugal da cerimônia de entrega do Prêmio Camões ao querido Chico Buarque é motivo de grande honra e de imensa alegria. Hoje, para mim, é uma satisfação corrigir um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira nos últimos tempos. Digo isso porque esse prêmio deveria ter sido entregue em 2019 e não foi. Todos nós sabemos por quê. O ataque à cultura em todas as suas formas foi uma dimensão importante do projeto que a extrema-direita tentou implementar no Brasil. Se hoje estamos aqui para fazer essa espécie de reparação e celebração da obra do Chico, é porque, finalmente, a democracia venceu no Brasil. Não podemos esquecer que o obscurantismo e a negação das artes também foram uma marca do totalitarismo e das ditaduras que censuraram o próprio Chico no Brasil e em Portugal. Esse prêmio é uma resposta do talento contra a censura, do engenho contra a força bruta. Um prêmio escolhido por unanimidade por jurados de Portugal, do Brasil, de Angola e de Moçambique. Um prêmio da língua portuguesa, que nos une mesmo quando barreiras geográficas ou fronteiras nos separam. Hoje já é outro dia. Meus caros companheiros e companheiras, a obra de Camões marca o início da grande epopeia da língua portuguesa, que hoje floresce nos 9 países que a utilizam oficialmente. A obra de nosso Chico Buarque, produzida nesse mesmo idioma, acompanha toda a história recente do Brasil, com especial atenção ao destino político e cultural de nossos países irmãos. Chico transformou em patrimônio literário comum os amores de nossos povos, as alegrias de nossos carnavais, a beleza de nossos fados e sambas, as lutas obstinadas de nossos cidadãos e dos nossos cidadãos pela conquista da liberdade e da democracia. Em seu cancioneiro, em suas peças de teatro e em seus romances, o autor hoje homenageado nunca deixou de fazer da língua portuguesa instrumento de transmissão de nossa cultura
e de nossas lutas. Na literatura, Chico fez de sua obra uma declaração de amor à língua portuguesa, mesmo quando ousou transformar o idioma húngaro em um dos personagens centrais do romance Budapeste, que José Saramago saudou com essas palavras. Chico Buarque ousou muito, escreveu cruzando um abismo sobre um arame e chegou ao outro lado. Não creio enganar-me dizendo que algo novo aconteceu no Brasil com este livro. Na obra de Chico Buarque, o passado, o presente e o futuro de nossas nações sempre estiveram vinculados. Foi assim que ele decidiu revisitar nossa história na peça Calabar, para nos mostrar, por meio deste personagem luso-brasileiro, quantas vezes em nosso destino se fizeram de traidores heróis, de heróis condenados e da justiça o arbítrio. Quando o Brasil e Portugal atravessavam violentos regimes ditatoriais, foi assim que Chico jogou luz sobre a festa da redemocratização portuguesa, fazendo com que guardássemos teimosos e renitentes um velho cravo como esperança para nós mesmos, um cheirinho de alecrim. E foi assim que Chico também festejou a independência política de nossos irmãos e irmãs africanas. Amigos e amigas, Chico conseguiu sintetizar as paixões e o desejo de tantas Joanas e Joões, de tantas Terezas e José Costas, de tantas Genis e Pedros Pedreiros, de tantos guris e mambembes, de nossa gente, transformou o cotidiano em poesia extraordinária. Mas a vasta contribuição da obra que Chico Buarque vai além de seus inegáveis aportes à riqueza literária da língua portuguesa e mostra que arte e cultura estão entrelaçados com a política e com nossos ideais de liberdade e democracia. Ao expressar a beleza de tantos heróis, quase anônimos, de nossos povos, Chico não nos deixou esquecer a força inquebrantável que vem da expressão popular de nossas culturas únicas, mas compartilhadas. O estreitamento de nosso intercâmbio cultural, que deve ainda ser aprofundado, só poderá enriquecer as tradições e expressões dos nossos povos. Não posso deixar, portanto, de agradecer aos organizadores deste prêmio literário, a Fundação Biblioteca Nacional do Brasil e a Direção-Geral do Livro e dos Arquivos e da Biblioteca de Portugal. E a todos aqueles que têm contribuído para a aproximação de nossas sociedades e para o fortalecimento de nossos valores e aparições comuns. Como nosso autor homenageado, tenho a convicção de que é desejo de todos nós que na celebração das nossas democracias e da nossa valiosa produção cultural possamos nos tornar todos uma imensa unidade alicerçada na nossa rica diversidade. A unidade na diversidade que Chico Buarque sonhou, na bela canção em parceria com Rui Guerra, um fado tropical, onde o rio Amazonas deságua no Tejo, brotam avencas na Caatinga e alecrim no Carnaval, e se misturam guitarras, sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas e mandiocas. Tudo um suave azulejo, como somente a sensibilidade desse gênio da língua portuguesa é capaz de criar. Querido Chico, meus parabéns. E eu vinha pensando em dizer uma coisa para você ao terminar a minha fala. Quando eu nasci, ainda era muito pequeno, eu queria ser compositor, eu queria ser cantor, eu queria escrever peças de teatro e eu queria, fazer tudo o que você faz, inclusive escrever romance. Aí falei para minha mãe que eu queria ser tudo isso. Ela falou, não, meu filho, você não pode ser, porque já nasceu um menino, 2 anos mais velho do que você,
chamado Chico Buarque, que vai ser o mais importante. E eu, então, há 75 anos atrás, falei para minha mãe, e eu? O que você? Ela falou, se prepare que você vai ser presidente. E aqui estou eu, presidente da República, e o Chico representando a cultura viva do nosso país. Parabéns, companheiro Chico Buarque, por receber merecidamente o prestigioso Prêmio Camões. Você, mais do que ninguém, merece. E queria aproveitar e prestar uma homenagem ao Raduan Assar, que foi o último a receber e que queria vir nessa festa e não pôde vir porque está doente. Um beijo no coração, Chico. E agora vai ter lugar a assinatura do diploma do Prémio Camões atribuído a Chico Buarque. O Presidente do Júri entrega o diploma ao Presidente do Brasil, que, conjuntamente com o Presidente da República, faz a entrega ao laureado Chico Buarque. Vai usar da palavra o laureado Chico Buarque. Boa noite, excelentíssimos senhores, presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, ministro da Cultura Brasileira, Margarete, minha amiga, Margarete Menezes, ministro da Cultura português, Pedro Adão e Silva, querida Janja Lula Silva, estou emocionado aqui. Presidente do júri do Prêmio Camões, professor Frias Martins, e tantas amigas e amigos aqui presentes, Fafá de Belém, parece que está aí, tá? Carminho, Mia Couto, Vi, Manuel Alegre, não sei se o Miguel Souza Tavares chegou a tempo, e Pilar Del Rio, meu editor brasileiro, Luiz Schwartz, minha editora portuguesa, Clara Capitão, minha mulher, Carol Proner. Eu estou emocionado porque hoje de manhã ela saiu do hotel, atravessou a avenida e foi comprar essa gravata.
Isso me emociona. Ao receber este prêmio, penso no meu pai, o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, de quem herdei alguns livros e o amor pela língua portuguesa. Relembro quantas vezes interrompi seus estudos para lhe submeter meus escritos juvenis, que ele julgava sem complacência nem excessiva severidade, para em seguida me indicar leituras que poderiam me valer numa eventual carreira literária. Mas, mais tarde, quando me bandeei para a música popular, não se aborreceu, longe disso, pois gostava de samba, tocava um pouco de piano e era amigo próximo de Vinícius de Moraes, para quem a palavra cantada talvez fosse simplesmente um jeito mais sensual de falar a nossa língua. Posso imaginar meu pai coruja ao me ver hoje aqui, se bem que, caso fosse possível nos encontrarmos neste salão, eu estaria na assistência e ele cá no meu posto a receber o prêmio Camões com muito mais propriedade. Meu pai também contribuiu para a minha formação política, ele que, durante a ditadura do Estado Novo, militou na Esquerda Democrática, futuro Partido Socialista Brasileiro. No fim dos anos 60, retirou-se da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em solidariedade a colegas caçados pela ditadura militar. Mais para o fim da vida, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, sem chegar a ver a restauração democrática no nosso país, nem muito menos pressupor que um dia cairíamos num fosso sob muitos aspectos mais profundo. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Tenho antepassados negros e indígenas, cujos nomes meus antepassados brancos trataram de suprimir da história familiar. Como a imensa maioria do povo brasileiro, trago nas veias sangue do açoitado e do açoitador, o que ajuda a nos explicar um pouco. Recuando no tempo em busca das minhas origens, recentemente vim a saber que tive por duodecavós paternos o casal Shem Tov Ben Abraham, batizado como Diogo Pires, e Orovida Fidalgo, oriundos da comunidade barcelense. A exemplo de tantos cristãos novos portugueses, sua prole exilou-se no Nordeste brasileiro do século XVI. Assim, enquanto descendente de judeus sefarditas perseguidos pela Inquisição, pode ser que algum dia eu também alcance o direito à cidadania portuguesa, a modo de reparação histórica. Já morei fora do Brasil e não pretendo repetir a experiência, mas é sempre bom saber que tem uma porta entreaberta em Portugal, onde mais ou menos sinto-me em casa e esmero-me nas colocações pronominais. Conheci Lisboa, Coimbra e Porto em 1966, ao lado de João Cabral de Melo Neto, quando aqui foi encenado seu poema Morte e Vida Severina, com músicas minhas. Ele, um poeta consagrado, e eu, um atrevido estudante de arquitetura. O grande João Cabral, primeiro brasileiro a receber o Prêmio Camões, sabidamente não gostava de música, e nem sei se chegou a folhear algum livro meu. Escrevi meu primeiro romance, Estovo, em 1990, e publicá-lo foi para mim como me arriscar novamente no escritório do meu pai, em busca de sua aprovação. Contei dessa vez com padrinhos como Rubem Fonseca, Raduan Nassar e José Saramago. Hoje, meus colegas de Prêmio Camões. De vários autores aqui premiados, fui amigo, e de outros tantos, Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, sou leitor e admirador. E esqueci de citar antes, junto com Mia Couto, o nosso grande Manuel Alegre, aqui presente, que também já foi premiado com o Camões.
sou leitor e admirador. Mas por mais que eu leia e fale de literatura, por mais que eu publique romances e contos, por mais que eu receba prêmios literários, faço gosto em ser reconhecido no Brasil como compositor popular e em Portugal como gajo que um dia pediu que lhe mandassem um cravo e um cheirinho de alecrim. Valeu a pena esperar por esta cerimônia, marcada não por acaso para a véspera do dia em que os portugueses descem a Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Lá se vão 4 anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido. Ou quem sabe, se prêmios também são perecíveis, têm prazo de validade. 4 anos, com uma pandemia no meio, davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, 4 anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu primo Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Recebo este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. Muito obrigado. E a encerrar esta cerimónia de entrega do Prémio Camões, vai ter lugar um momento musical com o artista Mário Lajinha.